Hora das notícias do Legislativo, porque ontem a Comissão Permanente da Mulher se reuniu pela primeira vez no ano e debateu o aumento da violência contra a mulher na região metropolitana de Campinas. Confira como foi. A primeira reunião do ano da Comissão da Mulher focou no aumento da violência contra as mulheres em Campinas e região. A vereadora Mariana Conte, que é presidente do grupo, fez um balanço do encontro. Primeiro, a gente recebeu mulheres com muita história na cidade de Campinas. Então, a primeira coisa que eu acho que é essa: Campinas tem uma tradição de luta feminista de mulheres, mulheres pobres, mulheres periféricas, mulheres negras que construíram essa cidade e que foram, em grande medida, protagonistas de demandas de acesso aos serviços públicos. Muita gente reclama hoje sobre a ausência de direitos, de processos desmontados, e é verdade, as pessoas têm que ter um direito, a necessidade de reclamar dos direitos, mas essas mulheres reivindicaram que aquilo fosse considerado direito, porque você ter um direito estabelecido é uma conquista. A comissão comentou também o aumento de casos de estupro, fechando o ano de 2022 com o maior número de registros dos últimos 10 anos em Campinas e região, além dos números expressivos de casos de feminicídio. Também nós tivemos depoimentos aqui importantes de falas de mulheres que vivenciam no seu cotidiano o que é a violência sexual, e eu acho importante, no momento em que essa casa debate e discute o tema do direito ao aborto para as mulheres vítimas de violência sexual, então eu acho que isso foi muito importante. Integram a comissão as parlamentares Débora Palermo, Guida Calisto, Paola Miguel e também o vereador Gustavo Peta. Mariana Conte falou sobre os encaminhamentos do desmonte dos aparelhos de enfrentamento à violência contra as mulheres, assim como toda a infraestrutura. A retomada de uma agenda de políticas públicas que fazem a diferença na vida da mulher. Creche como período integral, com serviços como serviço público, contratado por concurso público, o CRAIM, que é uma promessa antiga dos governos, que é para ser um centro de referência em serviço de saúde da mulher, a questão da ampliação da equipe do SEAMO, e nós salientamos aqui também a questão do apagão de dados do SIS9. O SIS9 é um sistema de notificação de violência que a cidade de Campinas foi vanguarda e que desde 2021 nós não temos esses dados, e como foi mencionado, a ausência de dados ela serve para esconder um problema e o governo não ser obrigado a responder. Então, para além disso, foi falado aqui do 8 de março, do 14 de março, das lutas que Campinas tem, e nós vamos seguir aí com o trabalho da Comissão da Mulher, inspiradas pela potência das mulheres que estiveram aqui, e também construindo mais luta e trazendo mais gente para defender o direito das mulheres, que na prática é defender o direito de todos, porque se a sociedade for melhor para as mulheres, vai ser melhor para todo mundo. Em seguida, a Comissão Permanente de Política Social e Saúde recebeu representantes da Prefeitura que prestaram esclarecimentos em relação à regulação das emendas impositivas dos vereadores que destinaram verbas às instituições. A Comissão Permanente de Política Social e Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad, recebeu o secretário municipal de Campinas de Relações Institucionais e também o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, para prestar esclarecimentos em relação à regulação de emendas impositivas dos vereadores. E surgiram algumas dúvidas na celebração dessa destinação, como é que seria feito. Por exemplo, uma entidade que presta serviço de saúde para a Prefeitura Municipal. A Prefeitura ela compra serviço dessa entidade. Como que o vereador poderia destinar algum recurso extra para essa entidade? Então isso foi esclarecido aqui. As emendas impositivas ao orçamento municipal foram protocoladas pelos parlamentares de Campinas pela primeira vez em 2022, para execução neste ano. Cada vereador, independentemente de partido, pôde destinar um total de 2,7 milhões de reais para projetos específicos determinados por eles, sendo que, no mínimo, metade deste valor, obrigatoriamente, deveria ir para a área da saúde.
o dinheiro é da população, né? O cofre é público, o dinheiro é público, então nós temos que prestar contas à população. Nós não podemos, pura e simplesmente, passar um montante, passar um valor para uma entidade e ela vá usar da forma que ela queira. Não, existe todo um regramento, tem que ter um regramento, o valor é destinado, vai comprar um equipamento ou vai ampliar o número de consultas ou o serviço que ele vai prestar, e a prefeitura tem que ter a gestão disso, até para que os vereadores também sejam informados, né, daquilo que aconteceu com aquele dinheiro que ele destinou para essas entidades. De acordo com o parlamentar, o principal objetivo do encontro foi garantir a transparência e possibilidade de fiscalização posteriormente. É importante, eu acho que nós na vida pública nós temos a obrigação de sermos transparentes, de prestarmos esclarecimentos à população, porque nós somos cobrados o tempo todo. Muitas vezes as pessoas, elas veem alguma situação e elas reportam a nós, vereadores. E cabe a nós irmos atrás das respostas, né? Muitas vezes nós temos aí algumas unidades básicas de saúde, vamos colocar, porque a comissão, ela pauta isso, tem alguma dificuldade de RH, de funcionários, nós vamos atrás do poder público, cobramos dele e vemos qual o porquê isso está acontecendo, tendo aí a obrigação de que seja resolvido num espaço de tempo muito curto, porque isso acaba penalizando a nossa população. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Marcelo Silva protocolou o projeto de lei que obriga as clínicas particulares de Campinas a manterem cadeiras de rodas nas próprias dependências para a utilização de pessoas com dificuldade de locomoção, incluindo idosos e deficientes físicos. O projeto de lei, que foi protocolado pelo vereador Marcelo Silva, obriga as clínicas particulares de Campinas a manterem cadeiras de roda nas próprias dependências. O objetivo do projeto do vereador Marcelo Silva é garantir mais qualidade de vida e também dignidade a pessoas com deficiência, idosos e todos aqueles que têm dificuldades em se locomover. Como eu sempre digo aqui, as nossas ideias, muitos dos nossos PLs, eles são feitos pela população, por uma demanda que a população nos trouxe. E nesse caso foi exatamente isso. Uma situação em que o munícipe foi levar sua mãe numa clínica particular e não tinha uma cadeira de roda para efetuar o transporte. Ora, eu falei, poxa, nada mais justo do que nós implementarmos isso aqui na cidade de Campinas, já que no meu ponto de vista seria algo natural, seria algo óbvio ter uma cadeira de roda numa clínica particular para transportar, não precisa ser um idoso ou qualquer pessoa que esteja com a mobilidade reduzida. Então, mais uma vez, agradecer a população que sabe que as nossas redes estão aí, que nós respondemos e que as ideias muitas vezes vêm de vocês, campineiros, que nos trazem informação, e nós, como políticos, temos aí a missão de realizar e protocolar projetos bons para a nossa cidade. O PL também determina que as clínicas particulares deverão providenciar todas as adaptações estruturais para facilitar a locomoção das pessoas com dificuldade. São situações corriqueiras do dia a dia que a gente nem para pensar. Por exemplo, quando a gente vai no hospital, óbvio que tem uma cadeira de roda, mas muitas vezes o atendimento ele é feito numa clínica particular e não tem a cadeira de roda. O vereador Cecílio Santos questionou a necessidade da reconstrução da ponte do Massucci, que fica sobre o rio Capivari, e não apenas uma manutenção. Por conta disso, ele protocolou um requerimento solicitando informações. O vereador Cecílio Santos protocolou um requerimento ao prefeito municipal solicitando informações sobre a reconstrução da Ponte do Massucci, na CAN 268, que liga o distrito do Campo Grande e o município de Montemor. Sim, é a Ponte dos Massuccis porque é uma região onde eles trabalham ali há muito tempo, inclusive produzindo tijolos e materiais de construção civil. É importante a gente ter esse esclarecimento da necessidade real da reconstrução da ponte, porque, embora eu não seja especialista, é a cabeceira da ponte que está danificada. Então, uma das cabeceiras da ponte. Então, gerou dúvida entre os moradores que me procuraram, pedindo que interferisse junto ao prefeito da real necessidade de reconstruir
aquela ponte. No documento, o vereador questiona se existe um laudo técnico ou estudos que justificam a necessidade da reconstrução da ponte sobre o Capivari e, se existe esse laudo, ele solicita que seja enviada uma cópia. Ele também pede informações sobre a construção de desvios ou rotas alternativas para que os moradores não fiquem ilhados. Então, na visão dos moradores, que eu tenho acordo, era necessário apenas a manutenção da cabeceira da ponte e não necessariamente a reconstrução. Embora a gente não seja técnico, a gente quer essa informação do prefeito. Ele se mostrou preocupado com essa questão, pois acredita que uma manutenção pode ser suficiente, o que evitaria maiores gastos públicos. O dispêndio de recursos para construir uma nova ponte, o incômodo que vai gerar em toda aquela comunidade, tem que ter desvio, tem que, enfim, uma série de ações que precisam ser feitas para reconstruir a ponte. É o fato que apenas a manutenção, que sem dúvida é necessário, poderia despender menos recursos, ficar menos tempo e atender a necessidade da população.